No vídeo de hoje eu quero falar sobre o porquê vocês não devem comprar um imóvel se o intuito é ganhar dinheiro ou até mesmo para moradia, e como vocês conseguem comprar imóveis baratos esse ano. Bom, então o primeiro ponto é a gente entender qual que é o efeito, como que é feito o preço de um imóvel, quando o mercado está em alta e quando o mercado está em baixa. E existem vários fatores que influenciam isso. Um dos fatores mais importantes é a taxa de juros. Quase ninguém tem dinheiro para comprar um apartamento ou uma casa à vista, então as pessoas precisam ter um financiamento bancário. E esse financiamento bancário, ele é atrelado a uma taxa de juros definida pelo governo, pelo Banco Central. E a taxa de juros está muito alta, está em 14,25% ao ano. Então o que isso significa? Que eu hoje, se eu tenho dinheiro, por exemplo, se eu colocar ele no banco, num título de renda fixa, por exemplo, em 5 anos, praticamente meu dinheiro vai dobrar. Então, as pessoas tendem a investir menos em empresas, em projetos, porque agora você tem um investimento seguro que paga muito bem. E por outro lado, esses juros, ele não só aumenta para o aspecto do investimento, mas ele também aumenta no aspecto de custo. Então, se você vai comprar uma casa, por exemplo, ou um apartamento, e você vai comprar de uma maneira financiada, esse financiamento vai ser atrelado a esses juros. Então, quando o patamar de juros está muito alto, fica muito mais caro no médio e longo prazo para você comprar esse apartamento, que você vai dividir em 30 anos aquele apartamento e os juros vão ser aplicados em relação à assinatura daquele contrato, o que inviabiliza muita gente conseguir comprar uma moradia. Então, quando ninguém consegue comprar, a tendência é que os preços caiam. Então, se você for comprar um apartamento agora pensando em revender, em fazer um flipping, vai ter pouca gente para comprar esse apartamento de você, porque as pessoas também não estão com dinheiro. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em relação à mão de obra. Nunca esteve tão difícil para encontrar mão de obra para fazer trabalho braçal. Então você não vê mais ninguém querendo ser mecânico, pedreiro, encanador, eletricista, e os que são cobram muito caro por isso. E o que acaba acontecendo? O custo de construção de uma casa ou um apartamento tem disparado. Esse custo tem ficado gigante, além do tempo de demora para entregar uma obra, porque faltam profissionais. Então você vai comprar um apartamento, por exemplo, na planta hoje, ele vai ser feito em cima desse custo atual que é o CUB, de construção. Então ele só tende a aumentar e fica difícil de você revender depois esse apartamento, ou até mesmo pensando numa locação você ter uma boa rentabilidade, porque hoje existem várias outras formas de investimento que te permitem ter um retorno mais fácil e mais tranquilo do que com imóvel. Então a gente já falou dos juros. A gente falou agora aqui também da questão do custo de mão de obra, de profissionais e da escassez. E por último, eu quero abordar um pouquinho aqui a questão da natalidade. Então, a população no Brasil, ela vem encolhendo. Então, as pessoas têm menos filhos. Por terem menos filhos, elas preferem morar em lugares menores, ou muitas vezes não conseguem ter renda para isso, e como o custo de metro quadrado disparou e os custos das grandes cidades, a inflação também, elas não têm poder de compra. Então muita gente tem esse sonho da casa própria, mas não consegue comprar uma casa maior ou um apartamento maior, então ela acaba tendo que ficar na casa dos pais, da família, ou morar de aluguel ou dividir quarto. Então essa é uma realidade da grande maioria, de grande parte da população brasileira, especialmente nas grandes cidades. Então assim, Arthur, você acha o mercado imobiliário ruim? Não, muito pelo contrário. Eu investi bastante já no mercado imobiliário. Eu acho que dá para fazer dinheiro, mas só se você fizer uma dessas duas coisas que eu vou falar para vocês aqui. E quais são os segmentos que eu focaria, beleza? Então, primeira coisa, para você ganhar dinheiro no mercado imobiliário hoje, você tem que comprar muito barato o imóvel, para você ter gordura e margem de segurança para você conseguir trabalhar, seja numa revenda rápida ou seja numa locação com uma taxa de retorno um pouco maior. E para você conseguir fazer isso, você tem algumas opções. A primeira é você comprando imóveis de leilão. Então, apesar de leilão de imóveis estar se popularizando, é algo ainda
que muita gente não conhece ou já ouviu falar, mas não sabe como fazer ou eu tenho receio em fazer. Então existem vários tipos de leilões, né, leilões extrajudiciais e judiciais, e através de imóveis de leilão você consegue comprar um imóvel com 50%, 60% de desconto e até comprar parcelado. E uma curiosidade é que você hoje consegue comprar imóvel de leilão com uma entrada menor do que você consegue comprar um apartamento financiado convencional. Se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre minha visão sobre leilão, como que eu gosto de comprar imóvel de leilão em outros vídeos, tá? Deixe nos comentários aqui. Então, estudar imóveis de leilão é algo que vale a pena. E o segundo ponto, o segundo tipo de imóvel que eu olharia são imóveis que as pessoas estão desesperadas para vender. Mas Arthur, como é que eu vou achar imóveis que as pessoas estão desesperadas para vender? Eu sempre gosto de olhar imóveis de herança, de espólio, que são normalmente imóveis que as pessoas não tinham, não sabiam que tinham, não eram delas, então não tem aquele apego emocional e elas querem se desfazer daquilo ali. Então quando alguém quer se desfazer de algo, quer resolver um problema, ela está disposta a aceitar uma oferta de menor valor, tá? Então eu sempre gosto de procurar casos nesse sentido. Então você pode ligar em imobiliárias e pesquisar em portais imobiliários e mandar, né, propostas aí com 50%, 60% do valor ali, e provavelmente você vai conseguir levar alguma coisa. Outra coisa que eu gosto de fazer é entrar em contato com alguns condomínios que eu vejo que tem um potencial, que eu já conheço aquela região ali, já sei que tem uma demanda, já sei que tem uma procura, e levantar quem está devendo o condomínio há mais de 6 meses. Porque essas pessoas, você vai encontrar imóveis nesse caso, imóveis abandonados, ou pessoas que não estão conseguindo pagar de alguma forma, e você consegue comprar e resolver esse problema, porque aí ela se livra da dívida, você ajuda essa pessoa, ela consegue morar em outro local, e você ainda consegue comprar mais barato aquele apartamento, aquela casa, enfim, né, o que for, tá? No caso de condomínio, apartamento, né, o caso de condomínio. Então, ou você compra em leilão, sabendo escolher imóvel de leilão, então você tentando esses pontos que eu falei, né? Então, as famílias estão diminuindo, então imóveis grandes já são mais complexos. Você pegar um imóvel grande, por exemplo, e fatiar, fazer várias casinhas ou vários apartamentos com um custo de locação barato para a pessoa já morar mobiliado. Pô, isso tem uma alta demanda, especialmente em grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, enfim, essas grandes cidades que as pessoas vão imigrar para trabalhar, as pessoas querem ter algo mais prontinho com um custo acessível. Ninguém quer ter dor de cabeça de reformar, mobiliar a casa. Então, se você consegue entregar um aluguel com uma boa moradia, com bons móveis, prontinho para a pessoa, ela está até disposta a pagar mais caro, porque ela não quer ter a dor de cabeça. Os jovens hoje eles não querem ter a dor de cabeça de ter que fazer reforma, obra, comprar coisa. Eu vou até mostrar para vocês o apartamento do Brás, que eu fiz esse projetinho, tá? Foi um apartamento que a gente comprou e meu sócio que era um ativo estressado, né? Esses casos de herança aí. A gente pagou 30 mil reais nesse apartamento e fez uma reforma completa para deixar de locação. Ele rende aí 3% ao mês. Então, é isso. Então, se você esquece esse dilema de comprar imóvel na planta, eu não investiria em imóveis para classe média, tá? Porque como o juro subiu, pensando na venda, como o juro subiu, fica difícil deles conseguirem comprar. Então, eu focaria em imóveis populares, tá? Esses imóveis faixa 1, faixa 2, Minha Casa Minha Vida, e você comprando barato, porque o governo ele quer dar incentivo para as pessoas comprarem esse tipo de apartamento. A gente vai ter eleição para a presidência daqui a 1 ano e meio, então vão haver bastante estímulos para a compra de apartamentos populares. Focaria também, se vocês têm condições, claro, em imóveis de alta renda, porque esse pessoal ele não é sensível à renda, então agora com juros altos eles têm mais capital, têm dinheiro para comprar, para alocar e surgem boas oportunidades. E se eu fosse comprar imóveis para meio padrão assim, eu só compraria se estivesse muito barato, pensando numa locação, vou deixar ele locado agora, para que daqui a 3, 4 anos, com um ciclo econômico de juros virando, né, quando os juros começam a cair, aí sim o mercado vai estar aquecido. Aí você comprou um imóvel barato e você vendeu ele caro quando o juros está baixo, que aí todo mundo quer comprar. Né, que foi o que aconteceu há alguns anos atrás, tá? O juros estava baixo, todo mundo saiu comprando, por exemplo, na pandemia, o juros estava baixíssimo. Então um monte de gente comprou casa no interior, terreno no interior, apartamento na praia, e isso se mega valorizou, porque o juros estava baixo. Né?
agora que o juros está alto, fica cada vez mais difícil das pessoas terem a condição de comprar um apartamento. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários outros temas para falar, seja de imóveis, seja de marketing digital. E tamo junto, pessoal. Deixem o seu like aí, se inscrevam e valeu!